Salve! Eu sou o Rogério, esse é o Sem Tempo contando as melhores histórias. Dia de história de boteco, e história de boteco você já conhece. São as nossas histórias sobrenaturais, misteriosas, esquisitas, os nossos causos. E no vídeo de hoje eu vou contar dois relatos de um conhecido meu, amigo, que é caminhoneiro. Por motivos óbvios, ele preferiu não se identificar e eu também não identificaria ele porque é para ninguém encher o saco dele. Mas são duas histórias muito boas, esquisitas, estranhas, para não falar outra coisa que aconteceram com ele na estrada. As histórias de hoje são bem sinistras, então fica aí para não perder elas. Vou fazer uma rápida introdução aqui porque eu preciso fazer. Não sai daí, já vou começar a contar os relatos, mas antes dos relatos eu preciso saber de uma coisa. Você já é inscrito? Então se inscreva, curta, comenta e compartilha com o seu amigo, seu conhecido aí que possa gostar dessas histórias, essas resenhas tão boas aqui do canal. Fora isso, guie-se pelas playlists se é a primeira vez que você está chegando aqui. Aqui a gente não conta só história sobrenatural, a gente conta algumas histórias diferentes aí também, tem umas ciladas, tem algumas histórias sobre reportagens e recomendações. Segundo ponto para comentar antes das histórias aqui, um outro podcast para você acompanhar. Isso, um outro qual eu faço parte. O nome é A Hora do Pesadelo e você vai encontrar lá no Spotify também, em breve em todos os outros agregadores e streamings de música, e você vai curtir pra caramba. Se você gosta das histórias, das resenhas que eu falo aqui no Sem Tempo, lá você vai encontrar muito mais. E com uma liberdade que o YouTube infelizmente não permite. E a temática não é só, o nome é A Hora do Pesadelo, referência ao filme, ideia do meu amigo Daza, que faz companhia comigo lá no podcast, apresenta o podcast junto comigo, e você vai gostar bastante. Lá a gente vai comentar sobre produções, principalmente filmes, curtas, séries, produções independentes, produções brasileiras de terror. Vai comentar um pouquinho sobre as notícias. Então corre lá no Spotify, começa a seguir aí A Hora do Pesadelo Podcast. Deixa aqui nos comentários o que você achou. Comenta lá, se inscreve lá, dá um curtir aqui, dá um curtir lá. 5 estrelinhas, por favor, e tamo junto. E agora sim, agora vamos pro bom aí que são os relatos de hoje. Como eu falei, esse amigo meu, caminhoneiro há muito tempo. Ele já é vozinho, para vocês terem uma ideia. Ele é um senhor já, na casa dos seus 60, 70 anos. Tem 2 netinhos, cara responsa mesmo. Gente finíssima. Primeira história aconteceu, segundo ele, há uns 8, 10 anos atrás, quando ele precisou levar uma carga de São Paulo para Bahia, passando por Minas Gerais. E para levar foi tudo bem, chegando lá também foi tudo bem, e voltando aconteceu um negócio esquisito. Quase saindo já de Minas Gerais e voltando para São Paulo, começou a chover muito forte, começou assim, já era noite, começou a ficar esquisito, sabe? Ficou meio difícil de conduzir. E ele optou por parar num posto de gasolina. Esse começo da noite, tá? Ele parou nesse posto, estava bem tranquilo, não tinha um movimento muito alto, nem nada. Tinha poucos caminhões ali naquela área onde eles já costumam parar mesmo, um ou outro carrinho de passeio só. Falou que desceu, conseguiu até jantar nesse lugar aí e tudo mais, e voltou e foi dormir. E a intenção dele era passar a noite inteira dormindo. Que infelizmente, como a gente sabe como é viver em sociedade, foi lá por volta de meia-noite, 1h da manhã, ele começou a escutar barulho de gente conversando, som, sabe? Barulho de máquina e tudo, e aquilo ali acordou ele e já começou a incomodar ele. Ele pegou, saiu, né, abriu a janela, olhou para os lados, viu que tinha um caminhão que estava fazendo muito barulho, que era aqueles caminhões refrigerados, né, que o barulho é alto mesmo, e parou meio que próximo dele ali. Viu que tinha umas pessoas já mais próximos do restaurante, da lanchonete, que estavam conversando em voz alta, tomando um cigarro, tomando uma cerveja ali, provavelmente pessoa que estava saindo de um lugar pro outro ali para curtir a noite, ou voltando, né, de alguma festa, alguma balada assim, e ele viu outros colegas ali, caminhoneiros, também batendo papo. Tava animado o posto, não tava mais aquela tranquilidade. Aí bateu os 5 minutos nele, ele falou, pô, não vai dar pra ficar aqui, já acordei mesmo, dei uma descansada, tinha dormido ali suas 4, 5 horinhas, já tava até que revigorado. A chuva tinha baixado bastante, naquele momento a chuva já tava bem leve, já não tava aquela tempestade toda que fez ele parar, e ele pegou o caminhão e ó, quando ele tava saindo desse posto, vinha um caminhão de encontro e o caminhão deu uma buzinadinha e parou pra avisar ele que na estrada tinha caído uma árvore, tava uma bagunça lá que ele não ia conseguir passar por ali. Ele falou que esse cara deu sorte, ele conseguiu fazer um bem bolado um pouco antes do pessoal começar a mexer com essa árvore que tinha caído alguma coisa assim, tinha conseguido passar. E o caminhão dele era bem menor que o caminhão do meu amigo. Então ele falou, ó, não dá pra passar por ali, se você tá indo, esquece, fica aí. Aí o cara falou, putz, e agora?
O cara falou pra ele, ó, tem uma outra opção, que você volta um pouquinho aqui, né? Volta a rodovia no sentido oposto, tem um trevo e você vai contornar a cidade por uma vicinalzinha que tem. Eu não vou ficar falando nome de estrada, nome de cidade, nome de nada, pra não dar ruim, porque tem gente que mora na cidade, que enfim, que frequenta ali, que pode achar ruim eu falar aqui e alguém ir lá procurar fantasma lá. Então eu não vou falar nada, tá? E o cara falou pra ele, a segunda opção é essa. Ele falou que beleza, vou fazer isso. Não aumentava muito a quilometragem, aumentava ali pouca coisa e era considerada uma cidade, uma estrada tranquila. E foi o que ele fez. Pegou o caminhão, voltou um pouco, pegou o trevo, contornou a cidade, pegou a vicinal para sair lá na frente. No caminho, ele explicou que deu algum problema no sistema de freio do caminhão e é que eu não vou saber explicar direito. Embora meu avô, meu tio tenham sido caminhoneiros aí, eu trabalho até, tem muito a ver com o meu trabalho também hoje, caminhão, essas coisas assim, mas eu não entendo nada, então eu não vou saber explicar. Mas alguma coisa começou a travar a roda e aquilo ali começou a dar uns alavancos no caminhão e ele precisou descer para ir mexer nisso. E aí vai ele, 2 horas da madrugada, parar o caminhão na vicinalzinha no meio do nada. Ele falou que era eucalipto para um lado, pasto para o outro, umas casas lá longe assim, e as luzes da próxima cidade já lá na frente, bem na frente, mas o lugar onde ele estava era um breu. Aí ele desceu, ele falou, os caminhões que ele teve sempre tiveram uns refletores, uns negócios assim, ele acendeu tudo e desceu para olhar lá tudo que tinha acontecido. Já pegou lá o pé de cabra, os negócios para mexer, deu uma volta inteira no caminhão, olhou tudo, achou onde estava o problema lá no negócio lá que estava travando a roda, comecei a mexer com aquilo. De repente ele sentiu um gelo na espinha, um negócio, uma sensação muito ruim, que ele explicou como se a temperatura tivesse caído muito bruscamente, sabe, assim, e tivesse dado aquela pressão no ouvido também, sabe. E aí ele olhou para os lados, né, com aquela sensação assim, chuva bem leve, sabe, aquela chuva leve, dá uma incomodada, mas assim, que não chega a atrapalhar, e ele se limpou e olhou para o lugar, para a estrada da onde ele tinha vindo. Quando ele olhou lá longe, ele viu um homem parado, uma capa preta e um chapéu. Só dava para enxergar isso, que era um homem de estatura padrão aí, seu 1,70 m, 1,80 m, parado, chapéuzão. Ele falou que parecia aqueles chapéus que o Clint Eastwood usava nos filmes de faroeste, nos filmes de bang bang, como diria meu pai. A capa inteira preta e não dava para ver rosto nem nada. E aquilo lá mexeu com ele, sabe? Ele falou, pronto, você é assaltado, vai acontecer alguma coisa, o que é isso, né? E aí ele acelerou para mexer logo ali e voltar pro caminhão, né? O máximo que ele tinha ali era um canivetezinho, ele falou que tava já mexendo no canivete, na bota ali para pegar e resolver aquilo. Ele olhou pro lado, não tinha mais nada lá. Aí ele falou que não passava uma agulha, deu aquela sensação ruim. E aí ele ficou sem entender o que tinha acontecido, olhou para um lado, olhou para o outro, não enxergou mais ninguém, não viu mais o bendito do homem com a capa preta e o chapéu nem nada, e beleza. Ele falou, pô, entrou no mato e vai sair por outro lado para me pegar, né? Vai saber, provavelmente bandido. Pegou as coisas, voltou para a cabine, jogou tudo lá dentro, subiu. Quando ele fechou a porta, já dando partida no caminhão, ele olhou pro lado, a uns 30, assim, no meio do mato mesmo, assim, uns 30, 40 metros da onde ele estava com o caminhão parado no acostamento, ele viu o semblante do homem parado lá. Só que assim, quando ele tinha visto do outro lado, o cara tava 100 metros, tava muito, sabe, longe. Só dava pra ver assim o contorninho dele na estrada. E agora ele tava muito próximo, era como se ele tivesse literalmente corrido para chegar lá. Só que mesmo assim, correr pelo meio do mato daquele jeito não tem como. Aí ele olhou para aquilo, fechou a porta, dando partida, ficou com aquela sensação bem ruim. Aí ele falou que abaixou a cabeça, fez uma oraçãozinha ali bem rápida e tal, e começou já a sair com o caminhão e olhou pro lado, já não tava mais lá aquela figura esquisita. Não tava mais nada, olhou para lá, olhou para trás, olhou o retrovisor, nada, apagou aquelas luzes mais fortes do caminhão e foi. Ele andou alguns quilômetros, ele falou que pouca coisa, 2, 3 quilômetros, até que quando ele estava passando assim, próximo de uma encruzilhadinha assim que entrava para o sítio, para as fazendas ali, ele viu encostado na cerca o semblante do cara. E era um homem, estatura média, capa preta, chapéu preto, não dava para ver o rosto dele. Ele falou que ele deu com a luz alta do caminhão e ele só conseguia enxergar assim como se o olho dele fosse bem vermelho e como se estivesse usando um lenço, alguma coisa assim. E quando ele deu com a luz alta do caminhão e já foi, sabe, tentando entender o que era aquilo, ao mesmo tempo acelerando e olhando, ele falou que o negócio sumiu. Sumiu na frente dele, assim, com ele olhando, como se fosse coisa de filme mesmo. O negócio virou poeira, ele falou, sabe, virou uma névoa assim, aquele também o negócio da chuva caindo na iluminação do farol do carro, e sumiu. E aí ele falou que aquilo lá deu uma tremenda, uma sensação ruim nele. E, graças a Deus, não aconteceu nada. Pegou, seguiu o caminho, fez o que tinha que fazer, voltou para a rodovia principal
e voltou para casa. Chegou em casa, passou ali um tempo, passou tudo, passou a sensação ruim, passou uns dias e tudo mais. Aí um dia ele foi lá resolver o negócio do caminhão dele e parou num lugar e começou a trocar ideia com outros amigos que estavam por ali também fazendo manutenção do caminhão. História vai, história vem. Igual quando ele contou essa história para mim, ele falou que entrou no assunto, entrou no outro e quando viu, começou a contar essa história pros outros 2, 3 amigos caminhoneiros dele que estavam ali também esperando o caminhão ficar pronto. Quando ele terminou de contar a história, um dos caras falou para ele: cara, se eu te falar, bem nesse trecho que você parou, tem um cemiterinho abandonado, tem um negócio ali que era há muito tempo atrás, as pessoas que eram muito pobres não podiam enterrar os familiares na cidade e tudo mais, que não tinham posse nem nada, e também não podiam enterrar na igreja. O que eles faziam? Eles levavam até lá, que era uma área de preservação e tudo mais, que é prefeitura, o pessoal ali que administrava, o poder público administrava, permitia, enterrava as pessoas lá. E falou que vira e mexe, as pessoas veem gente indo e vindo e sumindo, veem figuras esquisitas, como ele viu esse homem de capa preta e chapéu. Dizem que na encruzilhada ali o pessoal vira e mexe, vê também algumas coisas bem esquisitas, assim, sabe? Coisas bem macabras. Já viram um homem com asa, um negócio assim. E aquilo ficou na cabeça dele. Aí passou-se mais um belo de um tempo, ele foi fazer esse mesmo trajeto, aí era de dia, era meio-dia, aí todo homem é macho, né? Aí ninguém tem medo de nada. Ele falou, vou passar por lá pra ver de novo. E ele passou, ele estava acompanhado, ele estava com um rapaz ali que estava fazendo serviço de chapa com ele, contando a história pro cara e tudo mais. Quando chegou por ali, ele desacreditou. Ele olhou pro lado e ele falou que realmente ele viu ali o resto do cemitério tudo abandonado ali, só resto de túmulo, obra, assim, sabe, resto de entulho mesmo, abandonado, que dava pra ver que era um cemitério porque tinha as coisinhas ali que são os jazidos, né? Ele falou que depois disso que ele comprovou, daí ele também não quer mais saber, não quer mais passar e não recomenda pra ninguém ir lá. Esse é o primeiro relato. Agora eu vou pro segundo, que é um pouco mais sinistro ainda. Vocês vão entender por quê. Ele foi resolver não sei o que, também fazer uma viagem pra Lagoinha, um negócio assim, algo do tipo. E ele tava levando uma carga que era perecível. E ele tava muito preocupado. E ele não explicou direito o que era carga, nem explicou direito quanto tempo ele tinha, mas ele tava no pique. E ele passou por um lugar, ele viu que tinha um pessoal lá parado nesse lugar, assim, sabe? Parado sem explicação também. Era na beira da estrada, enfim. E tava lá a galera parada, conversando. E ele não deu muita bola para aquele pessoal que tava parado ali e seguiu em frente. Quando ele chegou no lugar onde ele tinha que entregar a carga que ele tava que era perecível, ele perguntou pro pessoal o que acontecia ali e tal, que tinha a galera parada. E quando ele falou assim que era uma galera mesmo, sabe? Eram 2, 3 carros com um monte de gente. Aí o pessoal explicou pra ele que ali, há muito tempo, tinha acontecido um acidente, e de vez em quando o pessoal ia lá pra acender vela, pra fazer essas coisas assim, sabe? E que ali também, muitas das vezes, as pessoas se encontravam pra pegar ônibus, que era interestadual, algo do tipo. Então poderia ser algo do tipo, alguém esperando o busão pra fazer as viagens ali, esqueci como que é o nome, as excursões. E beleza, aí ele ficou com aquela curiosidade e tudo mais, deixou o negócio lá, enfim, passou-se o tempo, pegou o caminhão e foi voltar pra casa. E ele já tinha outra carga no meio do caminho pra pegar, cabeça acelerada e tudo mais, e voltando pelo mesmo caminho. Voltando, e ele lembrou de toda aquela movimentação, ele viu de longe, assim, sabe, o que parecia ser uma mulher parada, e essa mulher tava usando um vestido verde, ele falou um negócio bem assim, sabe, arrumado, não era, sabe, uma pessoa largada, uma pessoa de qualquer jeito no meio da estrada. E ela tava lá paradinha. E foi quando ele pegou e falou, né, o que está acontecendo, né? E aí passou tudo quando é coisa da cabeça, passou que poderia ser, né, N situações. E ele foi com o caminhão, deu uma desacelerada, foi passando assim, até que ele chegou bem próximo, e aí ele falou que foi quando o negócio ficou esquisito, porque aquela mulher que tava parada, o vestido que de longe parecia um vestido mais de gala, de alguém que tinha saído pra fazer alguma coisa, na verdade era uma roupa, como se fosse uma roupa de dança, porque tinha uns adereços, uns negócios assim, e tudo era como se fosse um vestido de bailarina mesmo, sabe? E ele parou e perguntou, tudo bem? Você precisa de alguma coisa? E a mulher só assinou com a cabeça pra ele e deu um sorriso assim, tá, tudo bem. Aí falou, você quer usar o telefone? Quer fazer alguma coisa? Aí só fez assim com a cabeça pra ele e falou não. Ele ficou com aquele coisa encanado na cabeça, né? Encanado. E pegou e não tinha o que fazer. E não era tão tarde assim, era coisa de 8, 9 horas da noite, assim, tá? Era noite já, mas não era madrugadão nem nada do tipo. Então ele falou, não tem muito o que eu possa fazer, não tem, sabe, qualquer situação, qualquer coisa que eu possa fazer, a não ser ligar pra polícia. E no primeiro posto para frente,
eu paro e falo pro pessoal que viu essa situação, e foi o que ele fez. Ele saiu, né, e no meio do caminho ele ligou pra polícia, falou que tinha uma mulher assim, assim, assado parado, parou no posto de gasolina e foi lá, foi no banheiro, resolver as coisas, e começou a conversar com o pessoal do posto. Aí quando ele contou essa história pro pessoal do posto, o pessoal do posto já começou a dar risada. Aí o pessoal já virou pra ele e falou assim, ó, que você viu na estrada uma assombração de uma bailarina que muita gente vê. Aí os caras já, não é possível, não é possível, o que que é isso, o que que é aquilo e tudo mais, né? E papo vai, papo vem, e começaram a já entrar nesse papo de assombração, nesse papo disso, bailarina e não sei o quê. Ele ficou tanto tempo ali que deu tempo da polícia que ele ligou passar e parar ali também para tomar um café. E quando a polícia passou e parou, disse que o policial desceu branco, 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 pálido. E aí o outro amigo desceu dando com um semblante de riso, né, do colega dele que estava ali branco, branco, pálido, e o que o policial falou foi o seguinte: ó, como que um homem fica quando vê uma assombração, e dando risada, e o outro assim, nervoso. Aí o pessoal ali que estava com o meu amigo no posto perguntou, né, o pessoal que estava ali atendendo, enfim, conversando com ele, falou: ué, aconteceu? Aí os policiais falaram, fomos chamados para uma ocorrência de uma mulher que estava parada na estrada assim, assim, assado. Chegando lá, a gente avistou essa mulher, fomos se aproximando, se aproximando, se aproximando. Quando chegamos bem próximo, meu amigo mexeu com ela, falou, ô, tá tudo bem, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Decidiu sair do carro, por instrução, eles não param o carro muito próximo. Quando ele pegou, abriu a porta do carro e desceu, a mulher sumiu na frente dos dois. A bailarina simplesmente desapareceu. E aí o cara voltou pro carro, todo passando mal, e falou que precisava ir tomar uma água. Foi o que eles fizeram, seguiram para frente, pararam nesse posto, e foi quando eles encontraram e terminaram a história que meu amigo estava me contando. Coisas da estrada, né, senhores? Se vocês gostaram das histórias de hoje, curta, comenta, se inscreva se você ainda não é inscrito, compartilhe esse vídeo, tamo junto, até o próximo. Ah, vai lá e acompanha, hein, o podcast A Hora do Pesadelo no Spotify e deixa aqui nos comentários suas sugestões para próximas histórias ou para outros temas de vídeos. Valeu, até a próxima.